O mar estava em silêncio, mas o vento carregava um peso invisível. Era o ano de 1850, e o Brasil já havia proibido oficialmente o tráfico de escravos. Mas nas sombras da lei, um último navio se preparava para cruzar o Atlântico, trazendo em seus porões vidas humanas tratadas como mercadoria. Seu nome, Clotilda. O último navio negreiro a chegar ao Brasil. No convés, o capitão William Foster, um homem frio e ambicioso, olhava o horizonte sem remorso. Para ele, aquela viagem era apenas mais um negócio lucrativo. Mas abaixo dos seus pés, no porão escuro e úmido, mais de 100 africanos estavam acorrentados, sobrevivendo em meio à escuridão, fome e desespero. Entre eles estava Abiola, um jovem de olhar firme, que havia sido capturado em sua aldeia às margens do rio Níger. Ele não entendia as palavras dos brancos, mas compreendia o medo nos olhos dos outros prisioneiros. Durante semanas, o navio cortou o oceano como um fantasma. A comida era escassa, a água suja, e o ar fedia a morte. Muitos não resistiram. Cada corpo jogado ao mar era acompanhado de um silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede a revolta. Abiola observava tudo. Mesmo acorrentado, seu espírito permanecia livre. Ele acreditava que os deuses não o haviam abandonado, que aquela travessia tinha um propósito maior. Quando finalmente o navio avistou a costa brasileira, o capitão sorriu satisfeito. Era noite. O Clotilda entrou discretamente pelas águas do rio Mobile, no litoral norte, evitando os olhos das autoridades. Ali, sob o manto da escuridão, os traficantes descarregaram os africanos em segredo, queimando o navio logo em seguida, tentando apagar qualquer rastro da viagem. Mas o fogo não destruiu a verdade. Entre as chamas e a fumaça, Abiola jurou que ninguém apagaria a história do que aconteceu ali. Os sobreviventes foram divididos, vendidos e levados a fazendas diferentes. Abiola foi parar em uma grande propriedade de cana-de-açúcar no interior. Mas, diferente dos outros, ele carregava algo dentro de si, a lembrança de sua terra, de sua língua e de seus deuses. Mesmo sendo forçado a mudar de nome, ele se recusava a esquecer quem era. Em silêncio, começou a reunir outros cativos e a ensinar palavras do seu idioma, cantos antigos, danças e histórias. Sem perceber, estava criando algo que se tornaria a semente da resistência africana no Brasil. Com o passar dos meses, a senzala começou a mudar. À noite, escondidos, os escravos se reuniam ao redor do fogo, cantando hinos de esperança. A melodia atravessava o escuro e ecoava pela mata, alcançando os ouvidos de quem sonhava com liberdade. Aquela chama espiritual crescia, e os capatazes começaram a notar. Mas como se controla um povo que já perdeu tudo, menos a coragem? Abiola planejava algo ousado, uma fuga coletiva. Sabia que era arriscado, que muitos morreriam tentando, mas também sabia que viver em correntes não era viver. Certa noite, sob a luz fraca da lua, o plano começou. Homens e mulheres deixaram suas ferramentas no chão, olharam para os céus e correram em direção à mata. Os sons de tiros e gritos cortaram o silêncio. Alguns foram capturados, outros mortos. Mas dezenas conseguiram escapar. Por dias, Abiola e os sobreviventes caminharam por florestas densas, enfrentando fome e animais selvagens. Até encontrarem um lugar alto, cercado por rios e árvores. Ali, ergueram o que chamaram de Quilombo da Esperança. Não havia muros nem senhores. Apenas liberdade, partilha e fé. Era o renascimento de uma cultura que tentaram destruir no mar. E nas fogueiras da noite, Abiola contava a todos sobre o navio que os trouxe, o último, e sobre o fogo que tentaram usar para esconder a verdade. Anos depois, quando a escravidão finalmente foi abolida, o nome de Abiola se perdeu entre documentos rasgados e memórias apagadas. Mas os descendentes daqueles que fugiram continuaram vivendo ali, passando de geração em geração as histórias, os cantos e a força dos seus ancestrais. Até que um dia, muito tempo depois, pesquisadores encontraram os restos queimados do Clotilda, enterrados no fundo de um rio. E o que era lenda se tornou fato histórico. A prova viva de um crime que o mundo tentou esquecer. O achado trouxe à tona não apenas o navio, mas também a dor e o orgulho de um povo que sobreviveu. Descendentes dos que vieram naquela viagem se reuniram, choraram e cantaram em memória dos que ficaram pelo caminho. Para eles, o Clotilda não era só um navio, era o símbolo de resistência, fé e recomeço. Um lembrete de que, mesmo nas águas mais escuras, a esperança ainda flutua. Hoje, o nome Clotilda é estudado em escolas,
lembrado em museus e reverenciado como o último grito de uma era cruel. Mas mais importante que o navio são as vozes que ele carregou, vozes que ecoam até hoje em cada canto do Brasil. De cada batida de tambor, cada canto, cada celebração da cultura negra, nasce uma lembrança silenciosa. Há de que a liberdade pode ser atrasada, mas nunca apagada. E assim, o Clotilda não afundou, ele navega até hoje, invisível, nas águas da memória.